Hoje a nossa talk é sobre recursos de acessibilidade disponibilizados nas redes sociais. E a nossa intenção é trazer um pouquinho sobre o público que a gente deixa de atender quando as nossas postagens não são acessíveis, né? Mas principalmente sobre como tornar, então, essas postagens acessíveis de forma gratuita, mas trazer também de forma muito prática, né? Como fazer isso. E é legal a gente estar falando sobre isso no primeiro dia do TDC, porque eu quero fazer um convite para todos vocês. Para quem está aí presencial, mas também para quem está online, eu quero... todos vocês vão tirar fotos do evento, vocês vão tirar print das telas, e eu quero convidar cada um de vocês que compartilhem esse momento de forma acessível a partir da teoria que a gente vai dar aqui hoje nessa talk. Então, a gente vai falar sobre descrição de imagens, a gente vai falar sobre legenda. Então, vamos fazer com que as nossas redes sociais sejam acessíveis a partir dessas teorias apresentadas aqui hoje, tá, gente? Eu estou vendo que o áudio está vazando, não sei se para vocês que estão escutando também tá. Agora melhorou, passou. Beleza. Eu sou a Joana Voloski, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados. Meus cabelos estão soltos hoje, eu estou vestindo uma blusa verde de regata. Atrás de mim vocês estão vendo a minha cadeira, eu tenho uma parede branca. Aqui eu tenho uma cadeira, eu tenho a minha porta do meu escritório. Eu estou falando de São Luís, no Maranhão. Eu sou formada em Design Digital pela Universidade Federal de Pelotas, faço pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, em UX, Experiência do Usuário, e atualmente eu trabalho em Product Designer focada em acessibilidade digital de e-commerce, né? E eu vou apresentar essa palestra hoje com a minha amiga Isabel Mendes, que vai se apresentar aí junto com vocês, presencialmente. Obrigada, Jo. Olá, pessoal. Eu sou a Isabel. Eu também sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo preto, cacheado, com algumas mechas vermelhas. Eu estou usando uma camiseta preta com o logo do TDC. E estamos aqui com vocês e vamos apresentar sobre acessibilidade nas redes sociais. Eu espero que vocês curtam e, como a Joana disse, eu espero que vocês possam colocar já a acessibilidade digital nas suas redes nesse momento, enquanto você está assistindo o TDC conosco. Pode passar. Então, gente, o que é acessibilidade digital? Acessibilidade digital é quando eu consigo passar informação e ter a informação de qualquer tipo de meio. Se, por acaso, eu estou numa sala de aula e eu não consigo ouvir, o que eu vou fazer? Eu vou ter legenda? Eu vou ter intérprete de Libras aqui como nosso amigo? Eu preciso ter alguma forma de receber essa informação. E assim acontece em qualquer meio. Acontece num e-commerce, num banco e assim por diante. E para quem é acessibilidade digital? Acessibilidade digital é para todo mundo. Mas é óbvio que a gente tem pessoas que precisam muito mais, porque assim como eu enxergo, eu escuto, eu consigo, de alguma forma, ter outras opções. Mas tem muita gente que não consegue. E o produto tem que estar preparado para todas as pessoas. Então, a gente tem que ter muito claro na nossa mente que a gente tem 1/4 da população brasileira PCD. A gente também tem 28 milhões de idosos e 11 milhões de analfabetos. Como que uma pessoa analfabeta vai entrar num banco e pedir um auxílio do governo, por exemplo, sendo que ele não sabe ler o que está escrito lá dentro? E você que faz conteúdo na internet, que ganha dinheiro com isso, por que você não está vendendo o seu produto para todos? Por que a pessoa que é uma pessoa que por acaso não enxerga, por que ela não pode consumir o seu produto? Ela pode e deve consumir o seu produto. Pode passar, Jô. Então, gente, pensando nas redes sociais e o quanto as pessoas usam de redes sociais hoje em dia. A gente tem que, hoje em dia, 165 milhões de pessoas usam aplicativos. E os nossos aplicativos, usam o mobile, e esses mobile têm os seus aplicativos.
Hoje em dia, a gente ainda tem que o Facebook é a rede social mais utilizada no mundo, mas a gente tem TikTok, tem LinkedIn, tem o Twitter, tem o Instagram, que é muito utilizado, e são dessas redes que a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Pode passar, Ju? Então, o que é acessibilidade nas redes sociais? Se eu ponho alguma barreira no que eu estou escrevendo, no que eu estou falando, no que eu estou publicando para qualquer tipo de pessoa, eu não estou vendendo, eu não estou mostrando para as pessoas sobre o meu produto. E eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso porque é bom para mim e é bom para o outro. Então, vai ser bom para todo mundo, né? E se eu crio barreiras, eu limito as pessoas. As pessoas vão ter um acesso limitado àquela informação. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você está num consultório médico e você está ali no seu Instagram, mas você não pode ouvir um videozinho do Instagram, por exemplo. Só que esse vídeo tem legenda, ou então você está com fone de ouvido, então essa informação chegou a você de alguma forma. E é nisso que a gente tem que pensar em todas as nossas redes. Pode passar, Ju? Como que eu descrevo as imagens nas minhas redes sociais? Aqui eu vou dar um panorama geral e daqui a pouco a Jo vai entrar especificamente em cada uma dessas redes. Então, gente, como que eu posto em qualquer rede? Aqui a gente fez um exemplo, tem duas imagens, como se fosse a tela de um celular, mas é o mesmo modo que eu vou usar no celular, eu posso usar quando eu estiver na web, tá? Para postar nas minhas redes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma legenda desse post. Então, eu vou falar, vou dar um título e vou colocar a descrição da imagem. Eu vou descrever o que aquela imagem passa para mim. Por exemplo, quando a gente fez a descrição do que eu sou, de como eu estou nesse momento, o que tem atrás de mim, quais são as minhas ações. Então, eu estou passando para vocês, para uma pessoa que, por exemplo, não está me vendo, a informação escrita, no caso de uma rede social ou no caso de Libras, a gente está transmitindo essa informação para uma pessoa que não pode ler, que não pode ver, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu faço a descrição dessa imagem e ali eu tenho que... É muito importante colocar as hashtags. Por quê? Elas são filtros para as pessoas que, por exemplo, não enxergam. Então, eu coloco a hashtag para cego ver, para todos verem. A gente já ouviu várias vezes falando que isso não é muito bom, que isso não é muito agradável. Gente, mas isso é um filtro. É um filtro para chegar até a quem precisa, tá? E a comunidade, pelo menos a última vez que eu conversei com a comunidade de pessoas cegas, não vê nisso nenhum mal. Então, assim, se você está achando ruim aquilo, pergunte. É a melhor forma. Então, eu tenho que colocar as hashtags, eu tenho que fazer a descrição da imagem, eu posso fazer tanto em texto ali, como vocês podem ver ali na tela, como existem algumas ferramentas dentro de algumas redes sociais que ele permite que você coloque na própria imagem essa descrição. Então, você pode fazer dessas duas formas, um texto escrito ou nessa ferramenta da rede social apresentada. E é interessante a gente falar que a gente começou com as descrições de imagem, né? Mas Jo, não estamos te ouvindo. Desculpa. Não, agora estão? Ainda não. Estão me ouvindo? Sim. É interessante a gente falar que a gente começou falando sobre descrições de imagem, mas acessibilidade digital também não é só isso, tá, gente? A gente só começou falando sobre um tópico. Para quem que são as descrições de imagem, né? Uma pessoa com deficiência visual, ela utiliza as redes sociais, mesmo redes sociais, por exemplo, que são usadas para fotos. Mas como é que ela faz essa navegação? Ela faz essa navegação através do leitor de tela, que ela escuta essa rede social, ela faz essa navegação através da escuta. Então, é importante que as imagens ali tenham uma descrição para que ela tenha uma experiência equivalente à que você tem quando você vê uma foto. Então, é importante que, assim como você entra, por exemplo, no Instagram, ou no LinkedIn, ou quando você entra num site, em que você olha
e lê as informações e vê as fotos, ela vai escutar essas informações e vai escutar a descrição dessas imagens, né? Então é interessante, aqui a gente traz justamente esse panorama da descrição da imagem. Exatamente. Então, gente, como que eu vou descrever? A gente já deu alguns exemplos aqui, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Digamos que você tenha o seu perfil pessoal e o seu perfil profissional. Vamos pensar um pouquinho no perfil pessoal. Geralmente a gente quer colocar muita emoção nas fotos que a gente posta, nas informações que a gente coloca. Tudo bem colocar tudo isso. Quando é um perfil profissional, não. Você já tem que ser um pouco mais profissional, vamos dizer assim. Você tem que, por exemplo, se você é uma blogueira que você está descrevendo um creme para o cabelo, por exemplo, você tem que dizer, esse produto é um produto para o cabelo cacheado, ele faz mais ondas no seu cabelo, é uma embalagem azul, com 500 ml, e nessa embalagem está escrito tudo que o produto faz. Então, assim, você tem que passar a descrição exata daquilo. Você não tem que passar, nossa, eu gostei pra caramba desse produto, porque esse produto é cheiroso. Gente, são percepções que a outra pessoa não vai receber. Você tem que passar informações claras e objetivas daquele produto. No pessoal, você pode, né, assim, fazer de outra forma, mas no profissional, se você está vendendo algum produto, você tem que ser um pouco mais claro. Como eu disse ali, você tem que evitar percepções, falar que o cachorro é fofo, falar que a paisagem é bonita. Não, você tem que colocar, exprimir palavras que falam exatamente daquela foto. É como se você tirasse um retrato e você está descrevendo aquela foto. Não passe as suas emoções. Pode passar. E o que eu tenho que dizer em relação a essa imagem quando eu estou postando? Eu preciso dizer se é uma foto, se é uma ilustração, se é um GIF. Eu tenho que falar o sujeito que está naquela imagem. É uma pessoa branca, morena, negra, tem o cabelo assim, assado, ela está vestindo uma roupa desse jeito. Eu tenho que falar da paisagem. Qual que é o fundo dela? Ela está numa floresta, ela está numa sala que atrás dela tem o logo do TDC, por exemplo. Eu tenho que fazer essa descrição e eu tenho que dar a ação dessa pessoa. O que essa pessoa está fazendo? Ela está palestrando? Ela está comendo? Ela está desenhando? Eu tenho que dizer todas essas informações para que aquela imagem fique clara para quem não está enxergando e sim está ouvindo sobre aquele texto. Deixa eu passar, Jo. Bom, vamos começar então, falar um pouquinho sobre as redes sociais, né? Vamos começar falando sobre o Instagram, mas antes eu quero começar descrevendo os nossos slides, tá? Eles, para quem não está enxergando os nossos slides, eles se repetem, mas eles são simulações das telas do aplicativo do Instagram. Por exemplo, esse aqui, ele tem a imagem de 3 celulares com as telas do Instagram, onde a gente vai mostrar como é que vai funcionar a postagem dessa foto com a descrição da imagem. A legenda da postagem é diferente da descrição da imagem, tá, gente? O Instagram, ele é uma rede que surgiu como um local de compartilhamento de fotos, de comida, de viagem, e cada vez mais ela tem evoluído como um local de compartilhamento... de local de compartilhamento de notícia, informações e de venda. E essa evolução ela vem acompanhada de ferramentas de acessibilidade. E é importante dizer que o Instagram ele tem vários tipos de locais de postagem e de formas de postagem, né? A gente tem o post, tem o Reels, tem os Stories, e cada uma delas tem uma forma de acessibilidade que atinge um tipo de público diferente, e isso não quer dizer que o Instagram é 100% acessível, tá? Ele tem vários defeitos, a gente encontrou várias problemáticas, mas ele tem também vários recursos interessantes, e é justamente isso que a gente vai trazer aqui, tá? Na área de posts, a gente traz a descrição da imagem, tá?
A descrição da imagem, ela pode ir ali, como a Isa falou mostrou ali para a gente, em que a gente vai lá, a gente pode fazer essa descrição visível, onde a gente vai lá, faz a legenda da postagem, que a gente vai lá e faz assim, uau, posta um dia na praia e bota, uau, um dia na praia. Aí posto meus hashtags para todos verem, por exemplo, faço a descrição, né? Praia, fotografia de uma praia, papapá, ao sol, e depois eu boto as minhas hashtags mar, azul, todas as hashtags de tagueamento, por exemplo, ou eu posso fazer a descrição dessa foto escondida, em que o usuário só vai saber dela, um usuário com deficiência visual que utiliza o leitor de tela. E é justamente essa que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa descrição, para fazer essa descrição, eu vou ali, subo a foto. Antes de eu postar, eu vou em configurações avançadas, que é justamente onde está aparecendo aqui no finalzinho, e vou em acessibilidade, escrever texto alternativo. Toque em escrever texto alternativo e vai aparecer essa última tela aqui do passo 3. Ó. E aí eu vou fazer essa descrição, que aí é onde eu vou colocar o local, a ação, e vou escrever um texto para que a pessoa consiga, escutando, visualizar aquela foto. Tá? Então é interessante que eu faça justamente isso, descreva a foto para que a pessoa com deficiência visual consiga ter a mesma percepção de uma pessoa que está olhando. Essa descrição, normalmente, ela não vai ficar... justamente ela é usada para não ficar ali na nossa legenda da foto, não ter nenhum aumento daquele texto ali no Instagram. Tá? Outra forma de acessibilidade que a gente tem dentro do Instagram, outra funcionalidade esqueci uma coisa quando a gente fala sobre post no Instagram. E isso é bem interessante, gente, desculpa. Sabe quando a gente faz um videozinho rápido dentro do Instagram para colocar na área de post da nossa empresa, por exemplo, eu vou vender um celular em que eu mostro o celular assim, e só boto um áudiozinho de música? Esse áudio a gente não consegue colocar uma descrição escondida. Esse áudio, a descrição tem que ir na legenda do post, tá? Aí ele vai ali no meio da legenda, vai a minha legenda do post, aí vai as hashtags de acessibilidade, a descrição, que vai ser o resumo do vídeo, e as minhas hashtags de tagueamento, tá, gente? Desculpa, eu esqueci. Vamos voltar para o Instagram no Reels. O Reels, a gente, justamente, de novo, ó, as configurações de acessibilidade dentro do Instagram no Reels, ele fica escondido dentro das configurações avançadas. A gente vai fazer um videozinho ali no Reels, vou colocar legenda no vídeo, vou ali nas configurações avançadas e vou colocar mostrar legenda. Por que eu vou colocar... vai ser para uma pessoa com deficiência visual essa legenda? Não. Essa legenda ela vai ser normalmente utilizada para uma pessoa com deficiência auditiva, porque aí eu vou estar... vai ser justamente o que as pessoas estão falando no vídeo que vão aparecer como legenda ali. E aí é justamente interessante a gente falar sobre isso. A legenda ela vai servir para uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva, mas ela também vai ser interessante. Sabe quando a gente esquece o fone de ouvido e está no ônibus e tem horas e horas para passar e você quer ver alguma coisa? Tá ali, ó. Você vai poder impactar uma pessoa que está só assistindo, passando hora dentro do ônibus e que está sem fone de ouvido. Também vai servir para esse usuário, tá, gente? Essa configuração avançada da legenda no Reels, ela é nova aqui no Brasil, e ela ainda dá um probleminha. Para a gente ativar ela, a gente fez alguns testes aqui em casa, e eu preciso também configurar a minha habilidade de ver legendas automáticas no Reels. Então, assim, eu tenho que ir na minha configuração de conta e ver e habilitar também a minha configuração de assistir vídeos no Reels. A minha filha, que é a ilustradora que me ensinou essa técnica, e é bem interessante. Até então, a gente só poderia colocar legenda no Reels de forma externa. Aí a gente utilizaria alguns aplicativos que hoje são utilizados dentro do Stories do Instagram. O Instagram no Brasil ainda não tem legenda automática, diferentemente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, essa ferramenta ela já existe.
Ali a gente já consegue utilizar o Stories, a legenda automática. No Brasil, não. No Brasil, ele dá um pouquinho de trabalho ainda. Como é que eu vou fazer? Um Stories com legenda no Brasil. Vou lá, gravo meu Stories, um videozinho rápido, né? Em vez de eu publicar o meu Stories, eu baixo ele para o meu celular. Esse CapCut também foi a minha filha, que é a ilustradora, Leti Volosky, quem quiser seguir, me indicou. Eu instalei no aplicativo, fui ali, instalei, comecei um novo projeto, fui em texto e ele me gera a legenda automática. O que eu gostei desse aplicativo? Ele me permite editar a legenda, eu posso escolher o texto, eu posso escolher a cor dessa legenda, a tipografia dessa legenda, eu posso aumentar ela. Então, assim, ele me permite uma personalização bem legal, bem interessante, assim. Então, assim, e aí depois eu baixei de volta, subi para o Stories e fiz um Stories completamente acessível. Completamente não, né? Mas eu fiz um Stories acessível. Gente, é complicado? É. Mas se a gente for pensar naqueles números que a Isa nos falou ali na frente, que o pessoal apresentou antes, 1/4 da população brasileira, 23,8% da população brasileira declara ter algum tipo de deficiência. Pode ser essa porcentagem que está evitando que o seu empreendimento decole. Pode ser, sabe, é o mínimo que você pode fazer. Então, por favor, vamos fazer com que pelo menos os nossos stories sejam acessíveis. Falando sobre Twitter, né? Eu sou um pouco suspeita para falar sobre o Twitter, porque é a minha rede social preferida. Mas desde 2016, o Twitter tem imagens com descrição. Em 2016, a gente podia twittar só 140 caracteres, mas a gente poderia colocar até 420 caracteres de descrição de imagens. E o que eu gosto muito no Twitter é que ele tem um caráter educativo em relação à acessibilidade. Desde 2016, ele tem evoluído a acessibilidade, não só na descrição da imagem, mas em relação ao contraste, tamanho de botão, navegação por teclado, sabe? É uma rede social bem interessante em relação a isso. E como é que eu faço para postar uma imagem com descrição de imagens no Twitter? Faço a postagem normal ali em relação à foto. As primeiras vezes ele vai me perguntar se eu quero colocar a descrição, mas depois a gente vai clicar ali no Alt+, tá? Ele vai me subir essa janelinha aqui no passo 2, falando sobre a descrição da imagem, e aí ele vai me trazer um textinho educativo sobre o que é a descrição da imagem, o que é uma boa descrição, e aí eu vou dizer sim, né? Vou fazer essa descrição. O Twitter me permite até 1000 caracteres em relação a acessibilidade para fazer essa descrição, como texto alternativo. E em 2022, eles lançaram um selo Alt, que é um selinho, ficou mínimo aqui na imagem, tá? Mas esse selo, tanto na versão desktop como na versão mobile, ele é um selo visual, tá? Então todo mundo vai ver esse selo nas imagens, independente se eu postei ou não. Toda imagem que tem descrição ele tem esse Alt visível. Quando eu clico nesse Alt, ele me mostra, igual está aqui, ó, a descrição que existe nessa imagem. E isso é legal porque ele levanta essa discussão, sabe? Ele mostra o texto alternativo, ele levanta essa descrição, ele, de certa forma, me ensina a fazer uma descrição. Então, eu acho esse caráter educativo do Twitter bem interessante, porque ele para de ser uma coisa escondida do leitor de tela. Ele está disponível para todo mundo. Vou falar rapidinho sobre o TikTok. TikTok nasceu em 2016, um pouquinho antes, com outros nomes, mas como o TikTok em 2016, ele cresceu bastante na pandemia. Ele é uma rede social de vídeos curtos, de até 3 minutos. 66% dos usuários têm menos de 30 anos. E o seu principal recurso de acessibilidade são as legendas, né? Ele é um aplicativo bem intuitivo, né? Então é só apertar um botão para você gravar o seu vídeo, seja de dança, seja de desafio, seja de locução, alguma coisa assim.
E a legenda, ela está aqui aparecendo na nossa imagem 2, ela é o segundo botão de baixo para cima, antes de você avançar e publicar o seu vídeo. E as legendas do TikTok, elas são muito boas, muito assertivas, sabe? Aqui, obviamente, eu falei uma frase bonita para aparecer na apresentação, mas elas são... eu não tenho uma dicção boa, mas falei palavras bem enroladas, assim, e ele conseguiu acertar de primeira, assim. Então, assim, não tem desculpa para postar vídeo no TikTok sem legenda. Para finalizar, em relação à descrição de imagens, vou falar sobre o LinkedIn, é importante falar aqui, tá, gente? Eu trouxe todas as versões mobiles, porque a gente tem um espaço reduzido, tá? E então ficava mais fácil, mas essas coisas acontecem também na versão desktop, tá? Em relação a imagens, tá? Foto, desenho, elas também estão disponíveis, elas são muito parecidas com o Instagram, é só ir ali, postar, e eu vou conseguir colocar essa legenda foto a foto, ou imagem a imagem, desenho a desenho, né? O Instagram, o LinkedIn, ele me permite 300 caracteres. Eu lembro quando era pouco espaço, acho que, se não me engano, 140, e o Marcelo Salles, que vai falar daqui a pouquinho, começou uma campanha no LinkedIn reclamando, e eles mudaram. Então, assim, vamos brigar por acessibilidade nas redes sociais, porque dá certo. E aí, então, o LinkedIn permite até 140 caracteres, mas o LinkedIn, para fazer carrossel, ele é diferente do Instagram, gente. O Instagram é só PNG, JPG, só subir a imagem e a gente vai fazendo a descrição imagem a imagem. No LinkedIn, carrossel é um PDF, tá? Então, a descrição a gente já não consegue fazer ela escondida. E aí ela vem aqui, ó, igual a gente estava falando ali no começo. A gente vai fazer essa descrição no corpo da legenda da postagem. A gente vai ali subir o meu PDF, né? Vou colocar a descrição da postagem, que é uma descrição, como o amor é lindo e as flores são azuis. Vou colocar as minhas hashtags de acessibilidade, se eu quiser. Para cego ver, para todos verem, descrição das imagens. E eu costumo colocar sempre assim, slides com 10 imagens, porque aí eu dou para a pessoa com deficiência visual a percepção de quantas imagens tem ali no meu carrossel. E aí eu faço a descrição, slide 1, descreva a imagem, slide 2, descreva a imagem, slide 3, descreva a imagem. Você também pode optar por fazer uma descrição resumida de todos os slides de uma vez só, desde que ela seja uma descrição completa, tá, gente? Não vamos ter preguiça. E depois disso, você vai fazer as suas hashtags de tagueamento, porque também a gente não quer que as pessoas que estão escutando aquela descrição precisem passar por todas as hashtags de tagueamento, porque algumas pessoas exageram. A gente sabe disso, tá? Então, sigam essa ordem para a legenda não ficar cansativa também. Gente, em relação à descrição de imagens, é isso. E legendas, né? Pensem o seguinte, alguns de vocês estão pensando assim, gente, será que a minha descrição está boa? Né? Como é que eu vou saber se a minha descrição está boa? Para saber disso, leia em voz alta, ou leia para outra pessoa e se pergunte, né? Só escutando, eu estou conseguindo passar a mesma informação visual que as pessoas estão tendo olhando? As pessoas que escutam, elas também querem ser impactadas pelo seu post. Então, assim, não faça uma descrição preguiçosa, sabe? Pensem sempre que as pessoas querem ser impactadas, independente se elas escutam, se elas enxergam. São futuros compradores, são futuros usuários. Então, vamos fazer o nosso trabalho bem feito, vamos fazer o nosso trabalho direitinho, tá, gente? Tenham respeito pelos nossos usuários. Vamos falar rapidíssimo sobre cores e tipografias. Quando a gente fala sobre acessibilidade digital em sites e aplicativos, eu vou fazer só um contexto rápido para explicar como é que a gente chegou nesses números. Quando a gente fala sobre acessibilidade digital e aplicativos, existem algumas diretrizes que norteiam
norteiam o nosso trabalho. Claro, são diretrizes, né, são leis, regras, que não garantem 100% de acessibilidade, porque acessibilidade é sobre pessoas, e a gente não pode falar sobre pessoas e colocar experiências em caixinhas. Mas essas diretrizes surgiram de estudos e testes realizados por profissionais muito capacitados, e a gente também não pode jogar essa experiência e esses estudos no lixo, né? A gente não pode ignorar. Por isso eu trouxe 3 critérios de sucesso da WCAG, que falam sobre contraste e sobre cores na acessibilidade digital. E esses critérios falam o seguinte: em relação a texto e fundo, o contraste mínimo tem que ser de 4,5 para 1, e o contraste, que é um duplo A, e um contraste triplo A é o 7 para 1. E para elementos gráficos, como imagens, desenhos e ícones, 3 para 1. Esse nível duplo A e triplo A, ele é uma medição que a WCAG traz, que é o A, duplo A e triplo A, né? É uma classificação de quanto maior a gente for, triplo A, maior o número de pessoas que a gente está atingindo, claro. Normalmente a gente quer atingir o maior número de pessoas possível. Quando a gente fala sobre cores, é complicado, porque senão a gente vai atingir... são cores muito escuras, tá, gente? Então, se a gente estiver no duplo A, tá ok. Então, a gente pode ficar no 4,5 para 1 sem grandes problemas. Claro que se a gente conseguir ficar no 3,1 para 1, também tá bom. Mas, Joana, vocês devem estar tudo pensando assim, 4,5 para 1, 7 para 1, 3 para 1, vou ter que pensar em matemática? Não, gente, calma. Tem algumas ferramentas que nos ajudam, tá? E por que é importante a gente pensar nessas cores, pensar em contraste e tudo mais? Nem todo mundo, se a gente for pensar em pessoas, né, no geral, as pessoas navegam de formas diferentes. E elas também enxergam de formas diferentes. Por isso que é essa preocupação com o contraste. E aí a gente vai usar essas ferramentas para nos ajudar a entender como é que essas pessoas enxergam e como é que a gente pode testar essas cores, para ver se essas cores estão ok. Eu utilizo o Figma, né, que é uma ferramenta de prototipação para fazer os meus protótipos para sites e aplicativos e também para as redes sociais. Eu uso o Contrast e o Stark, que são ferramentas gratuitas. Eu pego ali as minhas 2 cores que eu estou fazendo uma postagem ou uma tela, ele vai me dizer ali se é o duplo A ou se é o triplo A, se para gráfico, se está ok, e eu vou usar. Quando eu uso para sites, quando eu vou usar, por exemplo, Photoshop, Illustrator, eu gosto muito desses sites. O Who Can Use, que eu vou usar o hexadecimal, vou pegar o hexadecimal dessas cores, jogo no site, e ele vai, além de me dizer se eu atingi o duplo A ou o triplo A, ele vai me simular como pessoas com diferentes tipos de daltonismo vão enxergar essas cores. Então, além dele me dizer se eu estou atingindo os critérios do WCAG, ele vai me jogar ele vai me tirar da minha bolha e vai me dizer como é que outras pessoas diferentes de mim enxergam essa cor. E eu acho isso muito interessante e muito bom me tirar de dentro da minha caixinha, tá? E outro que eu uso muito é o Accessibility Colors. Minha professora de inglês agora deve estar triste. Porque ele me recomenda cores próximas à cor que eu joguei ali. Eu pego o hexadecimal, eu jogo as 2 cores ali, o fundo e o texto, e ele vai me recomendar a cor mais próxima para me atingir o duplo A. Então, é interessante quando a gente trabalha com a cor do cliente, né? Então, às vezes, eu não posso fugir muito, porque o cliente trabalha com um rosa e você joga um roxo. E o cliente vai dizer, como assim você jogou um roxo ali? Essa cor não é a minha cor, né? E aí ele vai te dizer qual é o rosa mais próximo para você conseguir chegar e ser acessível em relação à cor do cliente. A gente depois pode conversar e jogar esses links ali no chat para vocês, gente. Última dica em relação à cor também, que é muito importante, evitem cores muito brilhantes, tá? Como preto puro sobre branco puro. Pessoas com dislexia, essas cores acabam incomodando a leitura. Então, é interessante a gente evitar essas cores muito brilhantes. Usa um cinza,
dá uma quebradinha nessas tonalidades. Em relação a textos, vamos falar um pouquinho sobre o uso de fontes. Tipografias muito decoradas incomodam muito a leitura. Deixa essas tipografias só para títulos, uma brincadeira, alguma coisa para chamar atenção, mas não para informação principal. Tipografias com serifa dificultam leituras em telas, elas são excelentes para jornal ou para livros, mas não para uso em telas. Serifas são esses pontinhos aqui. Misturar diferentes pesos no texto, né? Então, por exemplo, fontes baixas e altas, negritos, fontes deitadas em itálico, porque também dificultam a leitura. E se o texto for muito longo, aumenta o tamanho das entrelinhas, porque pessoas com dislexia também, normalmente as linhas se misturam e acabam dificultando a leitura. Sempre pensem o quanto as pessoas afastam normalmente o celular do rosto ou fecham os olhos para enxergar um outdoor ou um computador próximo, e o quanto essa tipografia que a gente está usando vai fazer com que elas façam isso, tá, gente? Isabel? Legendas e libras. Pode passar para mim, João? Então, gente, existem duas formas de transmissão, se a gente for pensar em vídeo, né? As mais conhecidas, né? Você tem ao vivo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, e a gente tem a gravada. Ao vivo, o que eu posso colocar de acessibilidade? Libras, com a linda Luana, que está aqui com a gente, e eu posso colocar também, usar estenotipia. O que é isso? É uma pessoa que fica rapidinho colocando tudo que eu estou falando na tela. Então, ela vai digitar muito rápido, ao vivo ali, exatamente o que eu estou falando na tela. Não é uma legenda automática, não. É uma pessoa que está fazendo esse trabalho. Então, ao vivo, eu tenho essa informação. Aqui na imagem, a gente está mostrando uma transmissão ao vivo que aconteceu com o pessoal ali da Web para Todos. A segunda forma que eu tenho é se eu tenho vídeos gravados, não é ao vivo. Aí sim eu posso ter, de novo, a janela de Libras e eu posso ter também a legenda automática. Como que eu posso transformar essa legenda automática o mais fiel possível? O YouTube, quando você faz um vídeo, ele já faz para você uma legenda automática. Então, o que você tem que fazer? Você pega aquela legenda que ele gerou e antes de subir o seu vídeo para as pessoas virem, você pega essa legenda, você arruma algumas palavras que ele colocou errado, algumas gírias, algumas coisas que você quer melhorar, e depois disso, você edita, você salva, aí sim você vai colocar o seu vídeo para a galera toda assistir. Então, e também, assim, existem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer tanto edição de vídeo, legenda automática, existem várias empresas que fazem o emprego de janela de Libras, enfim, existem várias opções para esse tipo de informação. Aqui eu deixei algumas ferramentas, mas eu não vou falar de cada uma, não. Os slides vão estar disponíveis para vocês. E acho que é isso. Muito obrigada. Estamos abertas a perguntas.